meus irmãos, vos cumprimento a todos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você, nessa manhã, está na live, essa transmissão, a palavra de Deus na sua vida. Quero louvar a Ti, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede, nos dá essa noite. Graças a Deus, para o domingo de vida que nos deu, nos concedeu. Nós estamos aqui para falar de alguma coisa através da palavra de Deus na sua vida. E nós mesmos não podemos falar nada de nós mesmos para você, mas temos a palavra que é muito maravilhosa, valiosa na sua vida. Eu, antes de orar, quero deixar uma palavra para você nessa manhã. Você que está aflita, você está enfermo, talvez você está desempregado, né? Hoje é domingo, mas amanhã é segunda-feira. Você tem um dia muito maravilhoso, um dia que você vai correr e as portas vão ser abertas. Em Apocalipse capítulo 3, verso 7, diz que eis que põe diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então vai nessa tua força, vai ter vitória, vai vencer. Eu quero dar um conselho para você. Para você ver a porta aberta para você, um conselho bíblico da palavra de Deus na sua vida. Antes de você ir para o trabalho, procurar emprego, quando você acordar, diga uma coisa, quando você acordar, a primeira coisa que você faça, dobra o seu joelho lá na sua cama, onde você dorme, dobra o seu joelho e agradeça a Deus pela noite de paz de Deus para você, pelo sono reparador, e agradecer a Deus pela sua vida, para Deus que caminhe a sua vida, essa trajetória onde você for atrás de emprego, outro problema que você vai resolver na justiça, na causa da justiça. Então, faça isso. Não pegue, quando você acordar, não pegue o seu celular e verifique a rede social, Facebook, Instagram, YouTube. Não pegue isso não. Aí se você fizer isso, em primeiro lugar, o seu dia vai ser ruim, o seu dia não vai ser bom. Mas esqueça disso, depois você pega isso. Procure primeiro agradecer a Deus em primeiro lugar, ore a Deus, e peça a direção de Deus e saia. Depois você procura outras coisas, porque a Bíblia diz procurar a Deus em primeiro lugar e outras coisas serão acrescentadas. Então você vai caminhar, com certeza seu dia vai ser bem sucedido na tua vida, as portas vão ser abertas, aquilo que você foi lá, foi negativo, mas hoje, nesse dia, você vai ser positivo na tua vida. Creia, vou dar um conselho para você, nessa manhã, conselho do pastor Damião, para que você faça isso em primeiro lugar, procure Deus em primeiro lugar, aí depois outras coisas serão acrescentadas, tá bom? Que Deus te abençoe. Então eu quero deixar um versículo para Deus, para você. Um versículo assim, talvez você vai ser, porque o pastor Damião leu esse versículo? Porque a Bíblia Sagrada é uma palavra que a gente possa colocar no nosso coração. Olha, a carta do apóstolo Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, ele escreveu essa carta. Capítulo 4, olha, versículo 17, olha. Muito bem. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Outra tradução diz assim, você pecou. Né? Que não fala bem, você pecou. Outra tradução. Então, você veja bem quando o apóstolo Tiago relatou essa palavra tão maravilhosa na nossa vida, para a gente fazer o bem para todos aqueles que estão ao nosso lado. Porque decorre tudo isso, quando você faz o bem, a Bíblia fala, diz que salva da situação impossível.
aquela situação impossível você, Pai, é salvo. Aí você consegue, né? Liberta do medo, né? Às vezes você está com medo, porque alguma coisa, algo você não está fazendo correto que Deus te manda fazer. Então, você dá medo, né? Move e abre o céu. Quando você faz bem, abre o céu, move o céu e sucede aquilo na tua vida. Protege teu inimigo, olha só. Tudo isso é um significado muito grande. Livra das preocupações. Conduz uma vida frutífera. Olha, uma vida frutífera, né? Não uma vida de erro, uma vida de derrota, não. Uma vida frutífera. E quando a Bíblia diz que João 15:7 diz assim, vós permanecei em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedirei tudo que quiser será feito. Olha só. Uma vida frutífera é quando você pede tudo para Deus. Ele sucede bênção, vitória na tua vida. Move o coração de outra pessoa. Quando o apóstolo Paulo e Silas estavam na prisão, encarcerado, eles oraram, né? Oraram à meia-noite, clamaram a Deus. E aqueles presos começaram a ouvir a palavra, ouvir a oração de Paulo e Silas, e moveram o coração daqueles homens que estavam também presos naquela situação difícil. Então é por isso, nesta manhã, essa característica na tua vida te mostra, te revelando, tudo isso acontecer quando você faz o bem a outra pessoa, né? Aí você vai ter que correr todas essas bênçãos na tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente na tua vida, que Deus possa prosperar a tua vida, todo dia seja uma vida boa, maravilhosa na tua vida, a decorrer de hoje mesmo, ao domingo, amanhecer o domingo na tua vida, que a bênção decorrente da tua vida seja muito grande para você e para nós também nesta manhã. Então, quero orar por você. Se você está enfermo, coloca sua mão onde está enfermo, onde está dor, onde você sente, né, está preocupado, está aflita, né? Ora a Deus. Quero orar por você e quero entregar para você esse pequeno sacrifício diante de Deus, com aroma suave na narina, colocar o santo agradando a sua presença, e essa oração eficaz vai ficar muito efeito na tua vida. Ora, feche seus olhos nesse momento, onde você está até no leito da sua enfermidade, você está na cama, que você não pode nem andar, sente a dor nas pernas, não tem gente aquela canseira, então Deus vai te enviar e curar. Amado Deus, querido Jesus, quero agradecer a Ti, meu Deus, meu Pai, por essa manhã, por mais um domingo, Senhor, que nos desce neste momento, Pai, para que possamos receber a bênção e a vitória, Pai. Chegar, Senhor, aquilo que nós queremos conquistar, meu Pai. Queremos receber em Tuas mãos, Pai. Senhor, nós somos uma alma frutífera, Pai. Quando o Senhor da glória salva, o Senhor da glória, primeiro, meu Deus, quando diz, meu Deus, meu Pai, somos justos como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, quando a sua frustração própria, cujo apoio não cai, mas tudo quanto fizer prosperará. Nós somos uma árvore, meu Deus, frutífera, meu Deus, uma árvore frondosa, uma árvore de bênção e de vitória, Pai Celestial. É por isso que estamos aqui na Tua presença nesse momento, Pai. Deus, neste momento, receber uma glória e gratidão na Tua presença. Abençoa, meu Deus, Tua cega, a minha Nidal, Pai. Deus, que está numa situação, Pai, mas eu creio, Senhor Deus, que Ele viu o coração dela, Pai, que ela possa, meu Pai, receber a bênção e a vitória, Pai Celestial. É uma coisa, uma perda muito, Senhor Deus, Pai, doído, Pai Celestial. Mas nós temos que conformar, Pai Celestial, porque o Senhor está recolhendo aqueles, meu Pai, os Teus filhos na Tua presença, Pai. E estamos no final desta terra, Pai. Senhor, estamos esperando a Tua volta, a Tua vinda gloriosa, Pai, que vai se completar, meu Pai Celestial. Aqueles que estão, Pai,
Aqueles são, meu Deus, Pai, bênçãos, são os teus santos, Senhor, que partem para a tua glória. São os santos, são bênçãos para ti, Senhor. Deus eterno, neste momento, nesta manhã, Pai, abençoe o pastor João e o professor, que está ministrando, Pai, a palavra, Senhor, nosso coração, os corações dos ouvintes nesta manhã, Deus. Estou aprendendo a palavra, Senhor, Deus, meu Pai, nos seus corações, sua vida, colocando em prática, Pai. Deus, obedecendo a Ti, Jesus querido. Oh, Deus, que é obediente diante de Tua presença, Pai, porque só Tu é o Senhor que pode todas as coisas, Pai, para nos conduzir na vida eterna, Pai, para a salvação eterna em nossa vida. Somente Tu, Senhor, que pode levar-nos para o céu e confiar na Tua presença em nossa vida, Pai. Abençoe nossa família, nossos familiares, nossos parentes, nossa casa, meu Pai. Coloca na palma das Tuas mãos, cada um nesta manhã, Pai. Abençoe, acredito, Pai, no Teu poder e Teu milagre em nossa vida, Pai. Para Deus, te peço, Deus, em Cristo Jesus, que vive, reina eternamente para sempre. Amém. Amém. Pastor João e professor, vai ministrar a palavra do Senhor. Fique atento e preste atenção. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais numa escola dominical. E hoje vamos falar de um assunto que é conhecido no sentido de ato, no sentido de acontecimento, porém é desconhecido no seu sentido prático, no que diz respeito àquilo que Deus e Jesus nos prometeu. Hoje queremos falar sobre a passagem da vida do cristão para um lugar melhor. E a única maneira de se entender isso e se aceitar isso é tendo um entendimento do Evangelho, tem um entendimento do que os apóstolos falaram. Então, quando nós olhamos para essa passagem da vida terrena para a vida eterna, esse desligamento é complexo, porque a nossa mente, o nosso corpo, ele está totalmente vinculado à vida terrena. E por mais que exista promessas ditas por Jesus, promessas ditas pelos apóstolos, e que ainda esteja escrita aqui literalmente vários versículos na Bíblia, mesmo assim, você não quer se desvincular da vida terrena para ir para um outro lugar que chamamos de eternidade. Então nós estamos falando aqui de morte. Exatamente isso. É um assunto que requer entendimento, mas não é um entendimento fácil de ser aceito. Por que não é tão fácil se aceitar uma situação dessa? Embora exista promessas. Quem não quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Por que as pessoas se mantêm fiéis? Porque querem um dia ser arrebatadas, quando Jesus voltar, ou de outra forma. Então, todo mundo quer um lugar melhor do que esse. Sabemos que o lugar que Jesus preparou, está preparado, é melhor do que esse. Mas você quer ir para esse lugar? Agora, nesse exato momento, você quer ir? Tem a eutanásia, que é chamado de boa morte, que às vezes as pessoas nas fases terminais, com a permissão da família, se faz o processo de que aquela pessoa parta o mais rápido dessa vida de sofrimento para uma melhor. Isso na eutanásia, que é uma coisa criada aí pelo próprio mundo. Não é assassinato. Tem pessoas que confundem com assassinato. Não, isso não é assassinato. Então, ninguém quer partir dessa vida. Você está desempregado? Você está sofrendo? Você não tem o que comer? Mas você é um cristão fiel. Você serve a Deus com fidelidade.
Você pode acabar com todo esse seu sofrimento no estalar de dedo. Você quer? Você quer que Deus faça com que esse desejo seu aconteça agora? Tenho certeza que você vai dizer que não. A não ser que a pessoa tenha um nível de transcendência tão elevada que para ele o vínculo com o terreno não faz mais sentido. Então, quando eu falo de morte, falo de partir dessa vida terrena para uma vida eterna, surgem duas perguntas. Claro que uma pergunta é feita que gera duas respostas. Ou seja, morrer é natural? Claro que você que está me ouvindo, você pode até pensar assim, morrer é natural. Porque nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Então, dentro de uma questão natural, morrer é natural. Isso vai acontecer com todas as pessoas. Isso dentro da biologia. Morrer é natural. Agora, quando a gente parte para uma questão teológica, morrer é natural, teologicamente falando? Não. Morrer não é natural num ponto de vista teológico. Morrer é natural num ponto de vista biológico. Mas teológico não. Por quê? Porque quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou Adão e Eva para não morrer. Então, teologicamente, nós fomos criados para ser eternos, imortais. E o que foi que aconteceu na trajetória? O que aconteceu para que o homem perdesse esse privilégio de viver eternamente? Pecado. Como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Então, automaticamente, todos nós morreremos. Porém, a programação que nós temos no que diz respeito ao lado mental, não existe nada que te preocupe em relação à morte. Morrer é uma coisa certa, todos nós morreremos. Seja branco, seja negro, seja gordo, seja magro, não importa, seja rico, seja pobre, todos nós morreremos. Mas essa programação de nós preocuparmos com a morte, ela é nula. Porque a nossa programação mental é para que nós possamos a viver dia após dia. Aí, dentro desse caso, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos criar projetos, nós vamos fazer construções e tudo que é para se fazer. Com o pensamento de que, como se nós fôssemos eternos. Porém, iremos morrer um dia, mas essa não é uma preocupação de programação. Porém, se você ficar desempregado, a primeira coisa que você se preocupa é que se você pagar aluguel, você se preocupa com o dinheiro do aluguel. Se você ficar desempregado, a primeira preocupação é como é que você vai pagar a luz, como é que você vai pagar a conta da água, como é que você vai trazer o sustento para a sua família. Tudo isso é o que vem logo automaticamente na sua mente quando você passa por uma situação difícil. Então essa programação de se preocupar com uma coisa que vai acontecer na sua vida em relação a despesas e tudo, essa programação ela é já embutida em você pelo Criador para fazer algo acontecer e algo para realizar. Então nessa parte Deus colocou isso em você. Porém, Deus não colocou em você a preocupação de se preocupar com a sua morte. Embora você tenha absoluta certeza que você vai morrer, mas você não se preocupa com isso, porque Deus não te programou para morrer. Então essa programação, embora seja algo que vai acontecer, mas Deus não deixou você ficar preocupado com isso. Porque se Deus te der essa mesma preocupação que você vai morrer, com a mesma preocupação que você tem com a conta de água, com a conta de luz, com aluguel, automaticamente você não suportaria pensar todos os dias
dormir e já pensando no outro dia que talvez você não estivesse vivo, e essa preocupação te traria a depressão, e a depressão automaticamente destruiria você. Então, nós vivemos hoje, fazemos as coisas hoje, sem nunca nos preocuparmos com essa questão chamada morte. Então vocês já entenderam que biologicamente morrer é natural, teologicamente não. Deus nos criou para viver eternamente. Então, quando nós olhamos para a questão da morte, existe um vínculo tão forte entre nós e a matéria, que de hipótese alguma ninguém quer sair desse mundo. Ninguém quer morrer. Essa é a verdade. Porque o vínculo é muito forte. E o vínculo forte com a matéria tem base bíblica, tem base teológica. Por que temos esse vínculo tão forte com o que é terreno? Porque fomos criados do pó. E o pó é matéria. E a mulher foi criada da costela do homem, segundo a nossa fé, segundo aquilo que nós cremos. Então, costela é matéria, pó é matéria. Então, automaticamente, quando nós estamos vinculados a essa matéria, estamos ligados a essa matéria, de hipótese alguma aceitamos a morte. Mas entendemos que, saindo dessa vida terrena, nós temos a eternidade, mas você não quer morrer. Você não quer sair desse contexto terreno para partir para a eternidade. Ainda que você seja o mais fiel da sua igreja, você seja o mais dedicado à sua igreja, você não quer morrer. Por que você não quer morrer? Porque o vínculo que você tem com a matéria é muito forte. Você foi criado da matéria. Jesus, ou melhor, Deus, soprou o fôlego de vida em você. Então, quando você olha para você, aí você começa a perceber que algo mais dentro de você te faz entender que a vida e o fôlego de vida que tem dentro de você é imortal. E que todo esse movimento que você tem através do corpo é a prova de que o corpo está vivo. Então, quando nós olhamos para a questão biológica e a questão teológica, então, a morte, do ponto de vista biológico, é o processo pelo qual o organismo vivo deixa de funcionar e cessa de existir como um ser vivo. Isso ocorre quando o organismo não consegue manter suas funções vitais, como a respiração, a circulação sanguínea, a digestão e a reprodução. E aí a morte biológica, ela está ligada a muitas coisas. A velhice. Muitas pessoas morrem pela velhice. As pessoas morrem por causa de doenças, por causa de lesões, por falta de nutrientes, oxigênio e condições ambientais adversas. Então, dentro da biologia, a morte, ela está ligada a tudo isso. Então, morrer biologicamente é natural, porque acontece esse processo de velhice. Você está novo agora, mas um dia você vai ficar velho. Então, dentro do processo biológico, acontecem várias coisas para que você venha a falecer. Doenças, falta de nutrições e situações adversas, velhices. Então, biologicamente, um dia você vai morrer, querendo você ou não. A não ser aqueles que, segundo a promessa do arrebatamento, segundo a nossa fé, até a nossa fé é uma escolha, você resolveu crer em um arrebatamento, amém. É isso que está de acordo com o nosso entendimento doutrinário. Porém, até lá, você vai passar por todos esses processos de doença, envelhecimento e falta de nutrientes, e falta de oxigênio, qualquer coisa parecida. Então, biologicamente, a morte é natural. Isso, eu espero que esteja claro para você. E teologicamente, como eu falei, teologicamente, morrer não é natural.
Para você entender, biologicamente morrer é natural. Teologicamente falando, morrer não é natural, porque Deus nos criou para viver eternamente. Adão e Eva, respeitando uma palavra e aceitando uma outra palavra que não era de Deus, acabaram comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, que não era permitido comer. E aí entra esse processo, entra essa experiência que não é agradável, que é a morte, que é o salário do pecado. Então, quando nós pensamos biologicamente, você sabe que está relacionado a isso. Agora, quando nós entramos dentro da teologia e falamos de morte, dentro da teologia é mais complexo, porque nós não estamos muito apegados só à morte física. Nós falamos também da morte espiritual, nós falamos também da morte eterna, e tudo isso aí está dentro de um contexto teológico que nos faz entender a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, nós conseguimos trazer um sentido amenizado para a nossa partida. Eu só estou dizendo que nós estamos trazendo uma maneira de amenizar a nossa situação aqui na Terra. Porém, não deixa de ser doloroso. Não deixa de ser um sentimento que machuca. Mas a gente tem que entender que quem parte tendo a sua vida ligada a Cristo é muito melhor do que essa vida. Mas isso é fácil entrar na mente? Não. Você precisa estar num processo de transcendência muito elevada, ao ponto de você olhar para você e dizer: morrer é lucro. Quando você chega nesse estágio, o apóstolo Paulo se expressou e disse: morrer é lucro. Você tem que estar num estágio muito elevado, de desvínculo terreno muito elevado, para você se expressar dessa maneira. Então vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo falou, que é em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. O apóstolo Paulo chegou numa transcendência tão elevada que ele chega a expressar dessa maneira, que o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, 21. Vamos aqui. Vou aqui abrir para ler para você. Filipenses capítulo 21, não, 1, 21. Capítulo 1, versículo 21. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Olha o que diz o apóstolo Paulo na transcendência dele, do entendimento de que ele estava totalmente desvinculado dessa vida terrena. Olha o que diz aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porquanto, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Para você chegar num estágio desse, você precisa estar muito ligado numa comunhão muito elevada em Cristo. E esquecer o lado terreno de tal forma que não tenha mais nenhum significado para você. Mas, por causa de algumas situações terrenas, você vai estar vinculado. E a primeira vinculação que acontece na sua vida para que você esteja aqui e aceite estar aqui é a palavra felicidade. A palavra felicidade é o que tem segurado muitos cristãos aqui. Porque quando nós lutamos pela palavra felicidade, nós nos vinculamos cada vez mais a essa vida. Porque a palavra felicidade vem do latim felicitas, que é situações baseadas em posições positivas, baseada em situações positivas.
Uma pessoa que se diz feliz é porque alguma coisa de positivo está acontecendo na vida dela. Ou seja, exemplo, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma mansão, eu tenho um bom carro, eu tenho um carro do ano, eu tenho uma conta bancária, a minha vida está estabilizada. Então, uma pessoa que usa essa expressão, ela pode dizer, eu estou feliz pela minha vida. Então, ela traz uma situação de que viver aqui é bom, porque ela tem uma boa casa, ela tem um bom carro, ela tem um bom emprego. Então, isso traz um vínculo tão fortemente à vida terrena que ela não quer mais sair daqui. E aí, ao contrário da palavra felicidade, do latim felicitas, vem a infelicidade. A infelicidade é algo contrário à felicidade, porque a palavra felicidade mesmo, ela não existe. Você sabia? A palavra felicidade não existe. Existem momentos felizes, mas só que o ser humano não entende isso. Ele acha que porque ele tem uma boa casa, um bom emprego, um bom carro e uma vida estabilizada, ele acha que ele é feliz. Não, ele tem momentos felizes. Ninguém pode ficar o tempo todo rindo. Ninguém pode ficar o tempo todo com a cara fechada. Ninguém pode ficar o tempo todo de um só temperamento. Não, ele tem várias situações. Tem dia que ele está mais fechado, tem dia que ele está mais sorridente. Então, felicidade não existe, mas existem momentos felizes. Então, ao contrário de felicidade, é infelicidade. Então, quando é ao contrário da palavra felicidade, a pessoa pode dizer, eu estou infeliz, mas por qual motivo? Eu não tenho casa própria, eu pago aluguel, o meu salário é muito pouco, que mal dá para se alimentar, eu não tenho uma conta bancária, não tenho uma saúde boa. Então, essa pessoa afirma, de acordo com o vínculo terreno, que ela é infeliz por causa de algumas coisas que não estão acontecendo na vida dela. Então, isso no mundo é natural acontecer, de uma pessoa dizer que está feliz por ter, e outra dizer que está infeliz por não ter. Mas, para o cristão tem que ser assim? Não. Para o cristão, a palavra felicidade não deve ter poder e força. Eu posso até dizer que Deus nos livra dessa palavra felicidade segundo o conceito humano. Porque se você colocar a palavra felicidade como um conceito cristão de que essa felicidade terrena ela é válida num sentido eterno, você vai se frustrar. Você vai se decepcionar, porque não é isso que foi pregado por Cristo e não foi isso pregado pelos apóstolos. Todos eles entendiam que a vida na terra é simplesmente uma passagem temporária. Mas quem é que entende isso? Quem é que coloca isso exatamente no coração? Tem que chegar ao ponto de dizer, como o apóstolo Paulo diz, o viver é Cristo. Você tem moral para falar isso? O viver é Cristo e o morrer é lucro? Automaticamente, para uma pessoa usar essa expressão, a pessoa tem que ser em vez de ter. Mas o que é que nós estamos percebendo nos evangélicos da atualidade? Eles estão muito mais preocupados em ter do que ser. Então, todo cristão que quer ter jamais vai entender a morte como sendo aquela que te conduz para o outro lado, que eu te garanto que é melhor do que esse. Mas quem é que entende isso? Quem é que aceita isso? Como eu falei para você entender essa passagem da vida terrena para a vida eterna, você tem que estar ligado totalmente em Cristo. Caso contrário, você vai ser mais um que vai estar muito preocupado com a sua partida daqui, porque você sabe o quanto você tem acumulado de bens materiais. E o próprio Cristo falou, tudo que você tem aqui é ilusório. O ladrão vai roubar e a ferrugem vai fazer com que tudo aquilo que você tenha um dia venha a não existir.
Então, tudo isso é importante nós pensarmos, porque nós somos aqueles avaliadores tão desconhecedores das promessas de Cristo, que quando um parente nosso parte, o nosso primeiro pensamento é de extrema dor. Poxa, mas partiu meu pai, partiu minha mãe, partiu minha tia, e realmente o nosso vínculo com o material, o vínculo com aquela pessoa também que é matéria, e vem aquele sofrimento, isso biologicamente é normal. Nós não somos nenhum psicopatas que não tem sentimentos, não, o sentimento vai vir, queira ou não queira, vai vir, mas por outro lado a gente tem que entender, segundo a informação que nós temos da palavra do Senhor, que isso deve ser aceitável do ponto de vista positivo, porque quem sai dessa vida e vai para os braços do Senhor é muito mais válido do que está aqui. Mas não é assim que acontece, porque a força do vínculo, a força com a matéria nos faz chorar, nos faz lamentar, e algumas pessoas chegam até culpar a Deus. Mas por que você levou meu pai? Por que você levou minha mãe, Deus? E Deus olha lá do céu sem compreender nada. E quando isso acontece com uma pessoa que não conhece o Evangelho, uma pessoa que nunca foi ensinada, uma pessoa que nunca frequentou a igreja, eu acho natural, mas fica muito duvidoso quando uma pessoa ouve todos os dias o pastor pregar, ou aquele católico que vê o padre falar acerca de uma vida melhor em Deus, em Cristo, e ficar fazendo essas argumentações, achando que quem perdeu alguma vida aqui. E eu já vi muitas situações em velórios de pessoas que serviram a Deus com fidelidade, e bem novos, jovens que perderam a vida, e às vezes eu vejo aqueles crentes falando assim, poxa, mas ele era tão novo, ele tinha uma vida pela frente, como se ele estivesse perdendo alguma coisa aqui. E que lá para onde ele vai seria inferior ao que ele tinha tudo para se fazer. Poxa, ele poderia ter feito uma faculdade, ele poderia ter construído uma família. Oh meu Deus, partiu tão cedo. E aí? É uma ignorância muito grande da nossa parte quando nós pensamos assim. Porque existe a força do sentimento que chega a abafar o sentimento da razão. E a razão que eu falo aqui não é uma razão profana, é uma razão teológica, uma razão espiritual, uma razão de entendimento do Evangelho, que nos traz para um sentimento de olhar. Isso não é fácil, eu quero deixar isso claro, isso não é fácil, você ver aquilo que você mais ama, sair do estágio, da posição que você está, que é matéria, para se desligar de você, dessa matéria, e ir para um estágio elevado, que é a vida eterna. Mas ninguém vê assim. E eu vi até feito uma ilustração que se um mendigo que está lá no meio da rua começasse a chorar por uma pessoa rica, e começa a lamentar por uma pessoa rica, porque a pessoa rica tem um bom carro e ter uma boa casa, por ter muito dinheiro, e ele morar na rua, o rico, ao ver um mendigo lamentar, será que ele entenderia? Será que se o rico visse um mendigo olhar para ele e chorar assim, e dizendo para o rico, eu estou tão triste pela tua vida, eu estou tão triste, eu estou chorando aqui por causa de você, porque você tem um bom carro, porque você tem uma boa casa, porque você tem uma fortuna. Eu acho que é melhor essa vida que eu tenho aqui na calçada. É melhor essa vida que eu tenho aqui de sofrimento. Vou fazer uma pergunta para você. O rico ia entender esse sentido? O rico ia ficar assim,
Que cara mais maluco. Eu tenho tudo que eu quero aqui, ele não tem nem o que comer e ele está lamentando por mim que tem uma boa vida e achando que a vida dele é melhor do que a minha. Seria uma loucura. Eu só estou dando exemplo que é exatamente isso que acontece quando uma pessoa parte para estar nos braços de Deus. Nós ficamos pensando, não, foi embora, e agora? O que vai acontecer? Foi lá. E a pessoa, do outro lado da vida, digamos que a pessoa esteja vendo os seus familiares chorando. Ele está lá nos braços do Senhor, num lugar muito melhor do que esse, onde não existe sofrimento, onde não existe dor, e ele olha e vê você chorando por ele. E diz, eu não estou entendendo porque ele está chorando por mim. Eu não estou entendendo porque ele está lamentando por mim. Porque eu estou nos braços do Senhor, o lugar onde eu estou é muito melhor desse lugar onde eu estava, que é onde eu estava sofrendo, onde eu tinha muita preocupação, onde eu tinha muita raiva, onde eu tinha muita solidão e desprezo, mas aqui eu estou amparado. E ele está chorando por mim. Se eu quero que ele venha para cá, e ele está chorando para que eu pudesse voltar para lá. E eu não quero voltar para lá. E aí a gente, dentro dessa nossa materialidade, a gente acha que aquele que morreu está perdendo alguma coisa. Porém, é o contrário. Aquele que morreu está ganhando tudo aquilo que já estava prometido por Cristo. E nós ainda que estamos aqui, estamos em risco de perder, talvez, aquilo que esteja prometido. Porém, aquele que já morreu já está garantido. Mas isso aí é difícil entender. Eu entendo. Por quê? Por causa da força que nos liga a isso. É por esse motivo que quando Jesus veio à Terra, aí alguém pergunta, Jesus tinha alma? Claro que tinha alma. Não na alma no sentido da natureza divina, Deus. Tinha alma no sentido da natureza humana. Ele teve tristeza, ele teve alegria, ele passou todas as experiências humanas. Então, quando nós olhamos a gestação de Jesus, sabemos que quando nós somos gerados de um homem e de uma mulher. Então, isso aí nos faz entender que nós fomos gerados da matéria, hiloplasmático. Hiloplasmática, a hilomatéria, a plasma forma. Somos formados da matéria, tanto do pai como da mãe. E aí passamos por toda essa natureza. No caso de Jesus, não é hiloplasmático, é bioplasmático, porque bio é vida e plasma é forma. Jesus foi formado da vida. É por esse motivo que ele teve a participação de uma mulher, porém não teve a participação de um homem. Uma elevação muito mais, com mais significado, trazendo também para nós aquele sentimento de entendimento verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então, tudo isso aí nos traz um entendimento de que nós precisamos a cada dia nos vincular e entender o que realmente Deus tem prometido para nós. E cada dia mais nós temos que pedir a Deus que todo esse nosso vínculo com a matéria seja entendido como um momento temporário. Ou seja, o que é necessário fazer em vida terrena, faça. O que é necessário realizar em vida terrena, realize. O que é necessário comer em vida, coma. O que é necessário beber em vida, beba. O que é necessário amar em vida, ame. O que é necessário fazer todas as coisas em vida, faça. Porém, não se esqueça de que o seu lugar não é aqui. Porque se você precisa comer, você come. Se você precisa beber, você bebe. Se você precisa construir, você constrói. E você coloca o seu coração aqui, automaticamente a despedida daqui será mais difícil, porque o seu coração está aqui. Então, tudo isso é preciso ter a compreensão e colocar de que na vida após morte as coisas são melhor do que aqui.
Agora digo uma coisa para você. Ah, esse lá é melhor, então eu vou tirar a própria vida. Não, não faça isso. Não, esse não é o melhor caminho. Tem muitas pessoas que estão tirando a própria vida. Então a gente precisa seguir o ciclo normal. Se você vai sair dessa vida por causa de velhice, espera a velhice. Aí você sai. Se for por causa de doença, que não está dentro do seu controle, que seja. Se vai ser por causa de falta de oxigênio ou por condições ambientais adversas, que seja. Saia dessa vida, tudo certo, de acordo com a vida natural. Deus dá o controle, Deus dá as situações e você vai vivendo a cada dia. O apóstolo Paulo viveu e hoje em dia já não vive mais entre nós. Claro que no caso dele, ele foi decapitado, segundo que se tem afirmado. Já o apóstolo João foi por velhice natural. Então, seja de uma forma ou de outra, alguma coisa acontece para que você saia daqui para se encontrar com o Senhor. Mas jamais faça com que isso seja adiantado por escolhas ou invenções suas. Não. Siga o ciclo natural da vida. Deus te colocou aqui, faça o que é para fazer e parta em paz. E aí, na vida pós-morte, a promessa que nós temos da parte de Deus, da parte de Cristo, é a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma promessa. Porque Ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho para que você tenha o quê? A vida eterna. Essa é uma promessa para aqueles que creem em Cristo. Então, o morrer é lucro porque você é garantido a você a vida eterna em Cristo, em Deus. Isso é importante. Também está a nós também como promessa a ressurreição. Como fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 42 e 44. Também está prometido a nós o céu, que é Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 4. E a renovação, que também nos chama da renovação de um corpo corruptível em um corpo incorruptível. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 54. Então, quando nós olhamos tudo isso aqui, nós só temos o entendimento de que morrer não é perda. Morrer não é o fim. Morrer não é te colocar para um estado inferior, mas, pelo contrário, para um estado superior. Porque quem morre não consegue entender e não tem um sentimento e não consegue compreender porque nós choramos por eles. E pessoas que têm testemunhado vida quase morte, eles têm esse sentimento de que eles não conseguem compreender e eles conseguem ver, assim, dentro do depoimento dessas pessoas, não sabemos se isso é verdade, que eles não conseguem ter um sentimento de dor em ver uma pessoa, digamos, eu faleço, eu morro, e eu consigo ver todos meus parentes, todos meus amigos e alunos chorando. Por eu ter saído daqui. Eu, no outro lado da vida, observando isso aqui é só uma ilustração, não é nada confirmado assim, no sentido concreto. Eu vejo, mas eu não tenho sentimento. Pelo contrário, eu não consigo compreender por que eles estão chorando. Por que estão lamentando? Talvez eu entenderia se eu voltasse por um momento na matéria, estão chorando porque eu não estou mais na matéria e saí da matéria, eu não estou mais vinculado a eles, eu estou desvinculado a ele, então eles têm esse sentimento de falta, porque falta, saudade, tristeza, choro, tudo isso é matéria, tudo faz parte da matéria, que a alma, através do corpo, faz com que isso se manifeste, porque a alma ela precisa de uma renovação, então ela faz o que é para se fazer através do corpo, através desses sentimentos. Então a pessoa vai chorar, vai sentir falta e vai passar por todo aquele processo.
até chegar um devido tempo em que ela precisa ir para o estágio de sobrevivência e ver aquilo como algo natural, aquela pessoa que foi, que partiu, que você chorou, lamentou, e que agora você, com tempo a tempo, você consegue superar aquilo. E aí entra a grande morte que nos salva, que é o sacrifício de Cristo. Então você vê que a morte, ela é dolorosa para a matéria, mas o próprio Cristo precisou passar pela morte para que pudesse nos dar condições de vida eterna. A morte de Cristo vem aí como um símbolo de sacrifício, te dando a entender que a morte, ela se torna interessante do ponto de vista de que ela pode te transferir, ela pode te levar para o outro lado para viver uma situação melhor do que aqui. Mas como eu te falei, não é fácil se desvincular daqui, não é fácil sair daqui, porque o negócio aqui é forte. O negócio aqui é contagiante, o negócio aqui é apegado mesmo, o negócio aqui não é brincadeira. Aí o que fala lá em Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você ler esse texto com muito cuidado, você vai entender. O salário do pecado é a morte. É a primeira parte. Segunda parte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Através de quem? De Cristo. Através do sacrifício. Romanos capítulo 6, versículo 23. Que vamos ler aqui juntos. E vamos ver essas duas partes. Romanos 6, 23. São duas partes interessantes. Então, Romanos 6, 23 fala o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos pegar a primeira parte. Porque o salário do pecado é a morte. Porque morremos. Porque padecemos. Porque saímos dessa vida. Porque falecemos, trazendo grande tristeza para nós. Por causa do pecado. É o fim? Parece que é, né? Do ponto de vista de quem não quer aceitar o sacrifício de Cristo, e quem não quer aceitar o que Cristo ofereceu, o que Cristo fez, e não precisa ser feito mais nada por ninguém, porque o que já está feito, o homem só precisa aceitar o que está feito. Você não precisa fazer nada, você só precisa aceitar o que está feito. Cristo morreu por você, então está feito. Cristo não precisa se realizar com você. Você que precisa se realizar, se reconciliar com Deus. Deus não precisa se reconciliar com você. Então já está feito. Ok, o salário do pecado é a morte. Ok, tudo perdido, todo mundo vai morrer. Seja o mais fiel, seja o mais injusto, seja o mais posicionado na vida espiritual ou na vida material, não importa. Todos vão morrer. Porque esse é o salário do pecado. E esse salário do pecado pode ser a morte física. Não, é só a morte espiritual. Não, a morte física. Porque Adão e Eva não iam morrer. Então é a morte física. Porque senão nós continuávamos a viver. Mas Adão e Eva foram criados para não morrer. Essa é a grande realidade. Claro que vai existir alguém dizendo, não, eles não foram criados para morrer sim. Ok, então esse é um pensamento doutrinário. Eu creio que Adão e Eva foram criados para não morrer. Ok, depois da morte vem a solução. Mas a solução precisava vir de alguém que tivesse posição e poder. Aí vem, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Então, quando nós falamos de dom gratuito de Deus da vida eterna, então dom é o quê? Dom é presente ou é prêmio? Se alguém disser que é prêmio, está errado. A salvação é dom. Dom quer dizer presente. E não é prêmio. Se não é prêmio, não é por mérito. É por amor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O presente de Deus é a vida eterna. Então Deus te dá um presente por te amar. Ele te dá a vida eterna por te amar. Através de quem? De Jesus Cristo. Então o que você precisa fazer para receber o presente, o dom? Creia no sacrifício de Cristo e você recebe o presente. E não é um prêmio. Vou fazer aqui um exemplo para ficar bem entendido essa parte. Eu vou no aniversário e levo um presente para uma determinada pessoa. Por que eu vou levar aquele presente? É porque eu gosto, eu amo aquela pessoa? Sim. O que ela fez para merecer esse presente? Não, ela está fazendo aniversário, eu gosto dela e eu vou dar um presente para ela. Qual é o mérito dela? Nenhum mérito. Ela está aniversariando, eu gosto dela e eu vou dar um presente para ela. É assim que acontece. Porque se ela precisasse de méritos, se ela merecesse o presente, aí não seria um dom, não seria um presente, seria um prêmio. O que é um prêmio? Um prêmio é por merecimento. Você corre, vence a corrida e recebe o seu troféu. Isso é um prêmio. Você faz uma coisa positiva e pelo reconhecimento daquela coisa positiva, você recebe um prêmio. Você recebe um galardão. Isso é por merecimento. Então, o prêmio é galardão. Você mereceu isso. O dom gratuito de Deus não é por merecimento. É por amor. Você reconhece o sacrifício de Cristo e Deus te ampara. Isso quer dizer o quê? Que se nós levarmos para um sentido mais amplo, quando Deus olhou para o mundo e amou o mundo de tal maneira, a Bíblia fala que ninguém merecia. Alguém merecia a morte de Cristo? A Bíblia fala que todos pecaram e distantes ficaram da glória de Deus. Mas Deus ignorou que todos pecaram, Deus ignorou que todos se afastaram, mas com Cristo, Ele veio morrer por todos que se afastaram, por todos que pecaram. Então, Cristo veio com um presente para dar para a humanidade que não merecia. Ele não veio com prêmio. Porque se ele viesse com prêmio, com galardão, ele nem morreria, porque todos pecaram. Todos estavam distanciados de Deus. Se fosse por prêmio, por merecimento, Jesus não morreria. Mas por causa do amor dele, ele traz o dom da salvação, que é um presente, e entrega para todo mundo. Todo mundo recebeu o presente de Jesus, através da sua morte na cruz. E isso nos faz pensar, embora ainda não existe situações, mas existe um grupo aí que estão tendo esse entendimento e que está sendo muito debatido, mas que nos faz pensar também sobre uma salvação universal. Que eu acho que quando eu falo isso, talvez muita gente agora deve ter arrepiado o cabelo da cabeça, porque isso não é um assunto fácil de lidar. Tem grupos aí que já aceitam isso, eu ainda estou estudando, ainda estou vendo e estou tendo a compreensão. E eu não quero que seja uma compreensão subjetiva, não quero que seja uma compreensão dedutiva, eu quero que seja uma interpretação indutiva, onde a Bíblia me dê respaldo para isso. Mas aqui fica claro que o salário do pecado é a morte. Ok, todos vamos morrer. Esse é o salário de todo mundo, do que serve ao Senhor e de quem não serve ao Senhor. As pessoas só precisam entender que o sacrifício de Cristo é importante, mas que
para algo ficar além da morte, é o dom que Deus oferece, que é a salvação. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso nós chamamos de salvação. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Quem é que vai ter a vida eterna? Claro que automaticamente alguém vai dizer, não, quem faz parte da Assembleia de Deus. Não, quem faz parte da Batista. Não, quem faz parte da congregação. Não, quem faz parte de determinada igreja. Então você percebeu que nós queremos monopolizar e colocar algo restrito ao dom de Deus, mas ele fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Porque assim como a morte é para todos, o salário do pecado, a morte é para todos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, tem que ser para todos. Se a morte é para todos, se o dom não é para todos, então a morte é muito mais do que o dom. É só uma questão de pensar. Não quero que você se precipite e aceite o que eu estou falando. Eu só estou dizendo que se o salário do pecado é a morte, e todos nós sabemos que hoje todos morreremos, a não ser no arrebatamento, isso é outra coisa, mas vamos falar, todos morreremos, o dom gratuito da vida eterna tem que ser para todos. E quem é que vai garantir isso? A salvação para todos. Quem é que vai garantir? Jesus Cristo, através do sacrifício dele. Soa com um sentido herético, no que pensam a maioria das igrejas e que colocam situações para a pessoa ser salva ou não salva. É por isso que eu digo, tenha muito cuidado quando você coloca as pessoas no inferno quando falecem. Morreu sem Cristo, não quis aceitar Cristo, não veio para a nossa igreja, não é membro da nossa igreja, então está no inferno. Está no inferno. Olha, não fez parte da igreja primitiva Amor ao Próximo, está no inferno. Não fez parte da Assembleia de Deus, está no inferno. Não fez parte da Deus e Amor, está no inferno. Irmão, eu preguei tanto para esse rapaz, e ele não quis vir para a nossa igreja. Eu convidei ele para se batizar nas águas, para ser salvo. Até o batismo tem poder de salvar para essas igrejas. Enquanto que a palavra diz, e crer e será salvo e ser batizado. Tem que crer primeiro, mas nem isso ele sabe de nada. Então ele traz o batismo na frente do crer, e aquele tomar banho, é a garantia da salvação, e Deus olha do céu e fala, vocês entenderam tudo errado. Não é nada disso. O sacrifício do meu filho vale muito mais do que o salário que vocês já têm, que é a morte. Está além. Só que nós, indiretamente, reduzimos o salário, o sacrifício de Cristo, melhor falando, dando muito mais poder para a morte. Morreu sem Cristo, eu não falo nem sem Cristo, eles usam sem Cristo para justificar que aquela pessoa não fazia parte da igreja dele. Então não é válido. Então todas as vezes que a pessoa diz, morreu sem Deus, por quê? Porque não veio para a igreja, porque não aceitou, não sei o quê. Mas nunca se sabe na hora da morte, o coração, o momento que a pessoa partiu dessa vida para outra. Ninguém sabe. Eu só sei te dizer uma coisa, que o sacrifício de Cristo, ele vai te fazer entender e trazer grandes surpresas, que pessoas que você acha que não estariam lá vão estar. Essa vai te pegar de surpresa. E você vai ficar, mas como essa pessoa está aqui, meu? Essa pessoa aprontou tanto lá na terra. Se é que você vai ter essa compreensão lá. Então é isso que acontece. Então a morte para nós é só uma situação que é para cá. Mas que para lá é muito melhor, e que para lá as coisas são diferentes. Porque se nós quisermos aceitar a regra, como nós colocamos como regra, para alguém ser alcançado pelo sacrifício de Cristo e ser alcançado para a vida eterna na outra vida,
você vai reconhecer o que eu vou dizer aqui e você vai entender que a quantidade de pessoas que vão para o inferno, segundo o que você crê, vai ser muito maior do que aquelas que vão para o céu, que terão a vida eterna em Cristo. Não sei se você está me entendendo. O que está no mundo, segundo a crença evangélica, já estão perdidos. Automaticamente já são do diabo. Aí isso sem contar os que estão dentro da igreja se fazendo de crentes e que realmente não são crentes e nem servem ao Senhor de coisa nenhuma. Estão ali simplesmente para esconder o que verdadeiramente são quando não estão na frente das pessoas. Não sei se você me entende. Tem gente que é fiel na frente das pessoas, mas quando sai da frente das pessoas, ele é o maior caloteiro e o maior pilantra ou o maior que você possa imaginar na sua cabeça. Então, ele está lá na igreja, sentado, está até no púlpito. Quantos pastores aí, podres de rico, que mostram para você uma coisa, mas por trás dos bastidores, quando estão voltando as notinhas, tem outros pensamentos e outros acúmulos de coisas para essa vida terrena e que jamais entendem uma vida eterna onde Deus nos preparou. Então, nessa aula, eu só queria que você entendesse essas coisas. O sacrifício de Cristo vai alcançar a todos, de uma forma ou de outra. Eu não aceito um Cristo derrotado no que diz respeito às pessoas que ficarão do seu lado, em relação aos que ficarão do lado do diabo. Eu creio que o diabo vai ter a sua punição e vai sofrer as consequências, porque toda desgraça que acontece nesse mundo, todo afastamento de Deus que acontece no mundo, existe um só responsável, o diabo. Somente ele é responsável por tudo. Ele é responsável por todo o sofrimento, ele é responsável por toda essa maldade, ele é responsável por tudo, e as pessoas simplesmente são reféns, às vezes, por causa de uma falta de um conhecimento em Cristo, que chegam a ser até inocentes por falta desse conhecimento. Mas eu espero que você tenha entendido, e eu digo aqui, finalizando, uma coisa para você, para me passar aqui a direção para o presidente aqui da igreja. Nunca pense que a vida aqui na terra é melhor do que os que partiram. Nunca pense que quem partiu está perdendo alguma coisa aqui na terra. Nunca pense que aquele que partiu está lamentando por ter saído daqui. Ele não está lamentando. Nós lamentamos por ele ter ido, mas ele não está lamentando por ter saído daqui. Porém, ele está lamentando porque ele foi sozinho e você não foi junto. Só que você tem que ir de acordo com as situações naturais. Ah, foi meu pai, foi minha mãe, também eu quero ir. Vai, se joga embaixo de um carro, vai para o inferno. Segundo o que se crê. Então, então não pense que alguém que morreu está lamentando. Oh, meu Deus, eu estou aqui no paraíso, que coisa. Eu estou sofrendo aqui no paraíso, no braço do Senhor. Oh, meu Deus, minha família está chorando lá. Ah, Deus, eu quero voltar, porque aqui não é muito legal. Legal é lá. Porque vê só, olha como eles estão comovidos. É muita gente chorando por mim. Tem até gente chorando que eu nem falava comigo. Tem gente ali que falava mal de mim. Fiquei surpreso com aquela pessoa ali. Está chorando. Então a outra vida é muito melhor do que essa. Para a gente compreendermos isso, não é fácil. A nossa matéria é matéria mesmo, não adianta, é matéria, olha aqui é matéria, eu estou matéria pura aqui. Carne pura eu estou aqui, não tem como. Você precisa estar muito espiritualmente no nível daqueles que entregaram a sua própria vida sem entender que aqui não valia nada, que aqui é esterco, que aqui não tem nenhum significado, nenhum sentido, e que esses homens que foram homens realmente de Deus não se apegaram a nada e não fizeram nada que esteja relacionado a essa vida
terrena, a não ser comunicar uma vida melhor para onde eles iriam um dia. Só que eles pregavam vida melhor do que essa aqui. E aí isso traz um entendimento, é isso que nós devemos ter, e eu agradeço por esses momentos, e você que ficou nos acompanhando até esse momento, que Deus abençoe a sua vida. Está ali a irmã Fernanda, e tem ali o Eduardo, irmão da Eunice, que Deus abençoe a sua vida, e todos que estiveram até esse momento. Eu vou passar aqui a direção aqui para o presidente da Igreja Primitiva Amor ao Próximo, Raimundo Damião. Então, graças a Deus, meus irmãos, pela palavra, né? Finalizamos mais um estudo, esse domingo, da palavra de Deus, né? No próximo domingo estaremos aqui, né? Se Deus quiser, se Deus permitir, né? Nós estamos aqui, tá? Lógico, em nome de Jesus Cristo. É a verdade, por aquilo que você está nós festejando, colaborando conosco, no prazer nessa noite, pelo privilégio, que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Grandemente, quero orar, por seu favor, você esteve essas horas conosco, né? Que Deus possa abençoar grandemente sua vida, né? Nós decretamos, nós ministramos bênçãos sobre a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar neste momento. Hoje à noite nós temos culto de família, ao domingo, às 19, às 20, 30 horas, né? Estamos aqui servindo o Senhor, celebrando, adorando o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, né? Apresentar a Deus e oferecendo o nosso pequeno sacrifício perante o Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, querido Jesus, quero louvar a Ti, quero agradecer a Ti, Pai Celestial, por mais uma oportunidade nos concedesse neste momento, nesta manhã, meu Pai. Deus, apresenta os ouvintes da Tua palavra nesta manhã, meu Deus, que Tu possa abençoar grandemente, poderosamente, Pai. Aqueles que estão passando por problema, Pai Celestial, por dificuldade, meu Senhor, glória. Senhor, tira essa barreira, tira, meu Deus, meu Pai, esse obstáculo, meu Deus, meu Pai. E ninguém vai pedir a bênção de Deus chegar na mão dessa pessoa, Senhor, que está ciente, está conscientizado, Senhor, com fé de receber e tomar posse dessa vitória, Senhor, que Tu vai entregar na mão dele, Senhor, da mão dela, Senhor. Deus, até aqui estão enfermos, Pai. Senhor, passa Teu sangue, Pai Celestial, repreende esse espírito de enfermidade, Pai. Esse problema de coluna, Pai Celestial, esta dor, meu Deus da glória. Deus, é dor de cabeça, Pai Celestial, constantemente, Pai, dessa pessoa, Deus, está repreendido no nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa receba um milagre, Senhor. Receba cura, saúde agora, em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial. Deus eterno, agradecemos, Deus. Oferecemos esse pequeno sacrifício em Tuas mãos, Pai. Oramos, suave da narina, o holocausto santo, agradável a Tua presença, Pai. E com o povo, Pai Celestial, e cada pessoa, Deus da glória, Deus, que está nos ouvindo nesta manhã, que seja abençoado por Ti, Pai Celestial. E seja, Pai Celestial, uma bênção nas Tuas mãos, Pai. Abençoa, meu Deus, meu Pai, nossa vida nesta manhã, Pai. Estamos aqui, Pai Celestial, Pastor Jones, Senhor, professor, e, meu Deus, ministrou esse estudo da palavra nessa manhã, a irmã Helene Dalbo, o John, a mim que te falo, Pai Celestial. Abençoa toda a nossa família, Pai Celestial, apresentando na palma de Tuas mãos nesta manhã, Pai. Rogamos e pedimos essas bênçãos em Cristo Jesus, que vive, reina eternamente para sempre. Amém, amém, em nossa vida. Que Deus abençoe realmente a sua vida. Receba tão posse da sua vitória nesta manhã. Amém e amém. Graças a Deus.